lá no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político entrevista o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é uma das principais lideranças do Democratas. Para nos acompanhar, o repórter Caio Sartori, que está estreando hoje. Seja bem-vindo, Caio, e seja bem-vindo, muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite do broadcast político. Prazer grande bater esse papo aí com vocês, Gustavo, Caio. Vamos nessa. Prefeito, hoje começaram, né? A gente está acompanhando aqui pela televisão, pelas televisões, e todo mundo está tudo voltado para os trabalhos da CPI da Covid no Senado, com a pressão do governo federal para que governadores e prefeitos sejam também investigados e responsabilizados. O que o senhor achou dessa pressão e como o governo federal tratou o Rio aí durante a pandemia? Olha só, primeiro, né, nenhum chefe de executivo gosta de CPI. Né? Eu até, em algum momento, aí, falando com a imprensa, até entendi a posição do presidente Bolsonaro de não querer CPI. Né? E principalmente quando a gente comete erros, a gente gosta menos ainda da CPI. Né? Então, acho que está muito claro que houve um conjunto de equívocos cometidos pelo governo federal. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque no momento que esses equívocos foram cometidos, eu não era prefeito ainda. Né? Eu até brinco dizendo que se eu tivesse aqui já como prefeito, eu tinha feito a vacina antes do Dória. Né? Enfim, tínhamos colocado aqui já a população da cidade do Rio sendo vacinada. Mas, então, eu vejo como algo normal, mas que, óbvio, deve gerar um nível de estresse no governo federal, e a estratégia política deles é de, óbvio, diluir essa tensão. Não me parece que vai ser bem sucedida. De novo, aqui também da minha parte não há qualquer preocupação, porque o que nós vimos nesse período de 4 meses aí, desde que eu iniciei meu governo, é que a disponibilização de recursos para uma pandemia que só se agravou foi nenhum. Né? Quer dizer, na verdade, os municípios e os entes da federação, municípios e estados, ficaram completamente abandonados nesse período em que houve o recrudescimento da pandemia. Né? Então, se for investigar coisas de prefeitura e governo do estado, vai investigar o governo do Crivella, aliado, aliás, do presidente Bolsonaro. Aliás, acho que deve investigar, inclusive, sob o ponto de vista da criação numa cidade como o Rio de Janeiro, que tem leito de hospital a dar com o pé, de tanto hospital de campanha. Né? Aqui é uma desnecessidade que, aliás, eu vim alertando desde o ano passado. Né? Então, de fato, eu acho que essa investigação é importante. Não acho que vai resolver o problema do governo federal, nem desviar o foco dos eventuais equívocos cometidos pelo governo federal. Quais foram, prefeito, no passado esses erros do governo federal e como está a sua relação com eles, né? Porque, inclusive, com a família Bolsonaro, porque aqui no Rio, você e o Carlos Bolsonaro já trocaram ali umas alfinetadas, enfim. Como é que está essa relação e o que o governo federal errou tanto no passado em relação à pandemia? Olha só, uma coisa que eu tenho horror na minha vida pública, né, na minha atividade política, na atividade que eu escolhi para fazer na minha vida, é psicoterapia de grupo. Né? Essa história de relação com família, para mim, é coisa para ficar discutindo com terapeuta. Né? Eu tenho relações políticas aqui, tem um vereador, Carlos Bolsonaro, né? Enfim, que é um vereador eleito pela cidade do Rio de Janeiro, com quem eu tenho uma relação de respeito. Né? Outro dia eu fiz um registro, me causou estranheza, o vereador votasse, ele disse que não ia votar a favor da reforma da Previdência que o presidente da República mandou os municípios fazerem, porque supostamente eu estava muito próximo dos comunistas. E aí quem votou com os comunistas, com o PSOL e com o PT, foi ele. Né? Achei estranho, mas é um comentário de uma posição política normal. Eu tenho com o presidente Bolsonaro uma boa relação, já estive com ele em Brasília 2 vezes, desde que fui eleito. Enfim, eu conheço o presidente há muito tempo, afinal ele era deputado aqui pelo Rio. Né? Ele não me apoiou em 2018, não me apoiou em 2020, também não busquei o apoio dele em nenhuma das 2 oportunidades. Consegui livrá-lo do Crivella, não consegui livrá-lo do Witzel. Né? Então, mantenho uma relação institucional, enfim, de trabalho em conjunto, falo com vários ministros, e é dessa maneira que eu tento manter. Relações familiares, cada um que cuida das suas. Eu cuido da família Paz, né? E essa, graças a Deus, não tem ninguém na política. Prefeito, um dos primeiros, o primeiro ouvido, na verdade, na CPI, é o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que é do Democrata. O senhor acha que tem espaço político para ele ser candidato a presidente ou compor alguma frente de centro nas eleições em 2022? Olha só, Gustavo, tá todo mundo tateando, né? Você tem 2 candidaturas colocadas, muito claramente, é meio óbvio o que eu estou dizendo aqui, a candidatura do ex-presidente Lula e a candidatura do presidente Bolsonaro, e tem uma tentativa de
de um campo mais de centro, ou que queira se posicionar no centro, de construir candidaturas. Eu acho que a colocação de nomes nesse momento, né, até aí vamos dizer, até o segundo semestre desse ano, eu acho que é algo absolutamente natural, né? O Democratas tem o nome do ministro Mandetta. Eu confesso que eu não tenho, eu nem conheço pessoalmente o ministro Mandetta, nunca estive com ele na minha vida, nunca falei com ele, portanto não tenho muita autoridade para falar, e eu manifestei aqui já publicamente, em algumas entrevistas, uma opinião de que, na minha visão, um nome que tem muitas qualidades para estar representando esse centro democrático, enfim, que possa unir outras forças, é o nome do governador Eduardo Leite. Né? Acho que ele tem experiência, capacidade da política. Eu acho que isso é importante. Eu não quero um CEO para o Brasil. Né? A gente precisa ter gente que saiba conduzir politicamente, liderar politicamente o país na sua transformação. O que a gente não pode é continuar vivendo o que está vivendo. Se a gente for olhar, o Brasil está vivendo uma crise desde 2013, com uma crise econômica exacerbada a partir de 2015. Ninguém aguenta isso. Né? Eu me lembro aqui o que foram meus 2 últimos anos de administração. Né? Enfim, com a economia, o PIB caindo 7,5%, 8%. Né? Depois crescendo 18%, 19%, 20%, 20% caindo, 18%, 19% crescendo 1%. Quer dizer, não há país que sustente uma circunstância como essa, e é óbvio que isso parte de uma liderança política que possa conduzir o país para o crescimento econômico, para algum grau de estabilidade política, para que consensos mínimos possam ser estabelecidos. Né? Não é admissível que... E o Brasil tem na sua história o processo de democratização, a própria responsabilidade fiscal, o combate à inflação, são momentos, claro, você vai ter sempre oposição, mas são momentos de um certo consenso político entre forças diferentes, para que o país possa avançar. A gente não aguenta mais essa situação. Né? A gente que vive aqui na ponta, enfim, prestando serviços de educação, de saúde, de atenção, de assistência social, buscando minimizar o sofrimento das pessoas, sabem que essa é uma situação insustentável, que já dura mais do que deveria estar durando. Ele seria, então, seu nome favorito hoje, Eduardo Leite? Meu nome favorito é o governador Eduardo Leite. Agora, de novo, ele está no PSDB, eu não sou do PSDB, eu não sei nem se o PSDB quer o nome dele, enfim, se ele lá permanece, se ele disputa a eleição lá, é uma opinião que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é uma opinião que vale, né? Mas ela obviamente não é definidora de nada. Eu conversei com o governador Eduardo Leite, tenho conversado, estimulo que ele se posicione, eu acho que esse posicionamento é importante, espero, né, que ele possa, nessa construção de uma candidatura de centro, que eu não sei também quais são as possibilidades de uma candidatura assim ser construída, espero que tenhamos a maturidade política para isso, ele me parece o nome mais adequado para isso, sem nenhuma crítica aqui aos demais. Né? Tenho pelo governador Ciro Gomes, pelo ex-governador Ciro Gomes, admiração, acho que o governador João Dória, enfim, o Brasil tem uma dívida com o governador João Dória, né? Que eu brinco que ele não deixa muito tempo para a gente elogiá-lo, né? Porque ele já se elogia antes, mas, enfim, ele cumpriu um papel aí fundamental. Se não fosse o João Dória, nós talvez não tivéssemos vacina até esse momento. Né? As pessoas até falam, às vezes, que o governador é muito bom de comunicação. Eu não acho, não. Se ele fosse bom, ele merecia uma estátua em cada praça de cidades brasileiras, né? Pelo trabalho que fez com a Coronavac, que acabou também provocando o próprio governo federal a agir. Né? Então, mas são nomes qualificados, são pessoas que eu tenho a relação de respeito, mas a minha opinião é que o governador Eduardo Leite é o nome mais adequado para esse momento que a gente atravessa. E a volta do Lula... Pode continuar, Caio. Não, perguntar da volta do Lula ao jogo político, né? Porque vocês dois tiveram uma relação muito boa no seu mandato anterior. Como é que você avalia essa volta dele ao jogo, essa tentativa dele, inclusive, de buscar o centro, né? Está em Brasília essa semana para isso. Qual a sua leitura sobre essa situação do ex-presidente? Eu acho que o presidente Lula é um nome fortíssimo nessa disputa. Eu tive o prazer de governar com ele, né? E era um momento muito diferente. Você tinha uma visão federativa do Brasil, em que os municípios e estados tinham um protagonismo na implementação de políticas públicas que até eram decididas a nível nacional, né? Dada essa concentração de recursos no governo federal, mas eram implementadas pelos diferentes níveis da federação. Enfim, vejo com muita simpatia a candidatura dele. Né?
não me parece, num primeiro turno, um movimento simples, um eventual apoio à candidatura do presidente Lula, mas ele goza com a minha simpatia e acho que ele é um bom nome. Eu acho que ele tem demonstrado isso, é o que a gente tem visto ao longo aí do último mês, dos últimos 2 meses, né, quando as decisões judiciais, enfim, o permitem claramente disputar a eleição. Acho que ele tem demonstrado maturidade, né? Ele tem demonstrado que não está ali amargurado ou com muito ódio, apesar de ter todos os motivos para isso, né? Mas tem demonstrado muita maturidade na construção de consenso. E é isso, repito, que o Brasil precisa. Perfeito. O senhor citou o PSDB, né? A gente tem aí um movimento de saída, né, do deputado Rodrigo Maia, do Democratas, que surgiu após a debandada do Democratas, né, de deputados do Democratas na eleição da Câmara, de não apoiarem o candidato dele, né, na sucessão. Isso deve levar o deputado Maia para o PSDB, para o PMDB, para o MDB. E como é que o senhor avalia essa perda? Eu queria saber também do senhor. O senhor já foi do PSDB e do MDB. Eu queria saber se o senhor tem a intenção de voltar para um desses 2 partidos aí, junto com o Rodrigo Maia. Primeiro, eu acho que o Brasil tem uma dívida enorme com o deputado Rodrigo Maia. Eu digo aqui ao senhor estabilidade. Se não fosse o equilíbrio, a maneira como o deputado Rodrigo Maia conduziu os seus 5 anos à frente da Câmara dos Deputados, no momento que nós conhecemos, aqui já falei de crise política profunda, de instabilidade absoluta, se não fosse a maturidade, a capacidade política do deputado Rodrigo Maia, talvez essa situação ruim fosse muito pior. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, não há possibilidade do deputado Rodrigo Maia fazer qualquer movimento que não seja me liderando nesse processo. Nós estamos discutindo isso, o deputado Rodrigo Maia é quem me lidera no campo nacional, nas discussões nacionais. Claro, eu tenho minhas opiniões, ele tem as dele, Enfim, não sei se ele, por exemplo, acha que o governador Eduardo Leite é o melhor nome, mas, no final, é ele que vai conduzir aqui os caminhos. Eu tenho conversado permanentemente com ele e vamos tomar essa decisão em conjunto. É óbvio que o meu esforço vai ser sempre de, enfim, tentar apaziguar essa situação. Tenho conversado com o presidente ACM Neto. Enfim, eu acho que esses percalços, conflitos que acontecem na vida pública, eles são perfeitamente superáveis. O meu esforço vai ser nessa direção. Agora, não há hipótese do deputado Rodrigo Maia tomar uma decisão que seja diferente da minha. Não há possibilidade de eu tomar uma decisão que seja diferente da dele. Eu tenho, no deputado Rodrigo Maia, essa referência, ele que vai falar nacionalmente aqui em nome do prefeito do Rio de Janeiro. É possível uma saída dentro do DEM, uma solução interna do DEM, ou essa saída já é tida como certa do partido? Eu vou fazer o esforço até o final, Caio. Eu acho que é importante a gente tentar isso. O deputado Rodrigo Maia construiu o Democratas com o perfil que o Democratas tem hoje. É óbvio, houve ali, enfim, desentendimentos com o presidente ACM Neto, que é uma pessoa que eu também tenho muita relação, respeito muito, enfim, tenho relação pessoal e política, e eu quero acreditar que esse entendimento é possível. O meu esforço aqui nesse caso, sendo muito objetivo, muito franco, como é no meu estilo, é tentar ser bombeiro, para tentar fazer com que as partes entendam. Mas é óbvio que eu olho muito a política do Rio de Janeiro, tenho minha visão muito voltada aqui para o Rio, e no final, na hora da decisão, o deputado Rodrigo Maia vai ter, em qualquer decisão que eu tome, em qualquer encaminhamento que eu faça, vai ter um protagonismo muito grande na direção que a gente vai seguir aqui, a partir do Rio de Janeiro, que é o que eu posso assumir aqui, O prefeito, o senhor falou da política do Rio de Janeiro. A gente entrevistou há 3 semanas os deputados, né, Alessandro Molon e o deputado Marcelo Freixo, que eles defenderam, curiosamente, apesar de serem de esquerda, né, de PSB e do PSOL, eles defenderam abertamente a formalização de uma frente ampla no Rio, já no primeiro turno. Inclusive, citaram essa frente também indo para a centro-direita. Eu queria saber se é possível que o senhor e o Democratas possam compor essa chapa, já que tem muita proximidade, como o senhor citou aí, de correntes do senhor com correntes de esquerda. Vamos lá, primeiro, eu me considero um personagem, apesar de estar no partido como Democratas, eu me considero um político de centro-esquerda. Enfim, governei aqui nos meus 8 anos de mandato com vários partidos de esquerda, inclusive o Partido dos Trabalhadores.
enfim, não tenho a menor dificuldade desse diálogo. Acho que há uma evolução clara do deputado Marcelo Freixo, né? Enfim, ele passou a ser um político de mais diálogo, né? Foi muito generoso comigo aqui no segundo turno da eleição de 2018 e agora na eleição de 2020, apesar das nossas diferenças, enfim, apoiou em ambos, nos 2 segundos turnos, ele me apoiou contra o Witzel e depois contra o Crivella. A situação do Rio é uma situação tão difícil, tão específica, que eu confesso que eu acho que se eu falo aqui em uma tentativa de uma criação de uma frente nacional, né, que eu acho mais difícil, eu acho que no caso do Rio ela é muito mais possível. Né? Aliás, eu acho que a gente precisa construir aqui uma candidatura que tenha alguns compromissos básicos, né, com a ética, que tenha um compromisso básico com a questão da segurança pública, com o enfrentamento da perda de importância econômica do Rio, e que, eventualmente, em outras áreas, depois a gente briga, né? Ou seja, não precisa se entender. Né? Mas eu acho que estabelecer esses consensos mínimos a partir do Rio é fundamental. Aliás, defendo que esse candidato, que eventualmente surja de uma grande frente, ele tenha no palanque dele todos os candidatos a presidente dessa frente. Né? Se o deputado Marcelo Freixo, por exemplo, aqui costando dos nomes, né? Nós temos o deputado Molon, temos o deputado Marcelo Freixo, tem um nome que é o meu nome para candidato a governador, que é o Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a pessoa que eu pretendo apoiar e colocar nessa frente ampla. É óbvio que se você quer discutir uma frente ampla, eu não posso estar aqui dizendo, olha, o meu nome é o Felipe Santa Cruz e não admito discutir. Né? Mas ele é o nome que eu coloco nessa disputa. Eu acho que são todos nomes de nome e qualidade que, independente de quem for o candidato a governador, se o deputado Freixo tem simpatia pela candidatura do presidente Lula, se o Felipe Santa Cruz vai ter simpatia pela candidatura do Eduardo Leite, né? Independente de quem quer que seja, tem que receber no palanque aqui todos os candidatos a presidente da República dessa frente de reconstrução do Rio. Né? A situação do Brasil, estamos falando aqui para o jornal Estado de São Paulo, que repercute no Brasil inteiro, se a situação do Brasil é crítica, a situação do Rio é mais ainda. Né? E essa situação exige que as forças políticas enfim, republicanas, que entendam a possibilidade dos governos de transformar, que elas estejam unidas aqui. Então, essa discussão de fato acontece, não há nenhuma decisão, você tem de novo nomes colocados, e é o momento disso mesmo, né? E vamos avançar. Né? Eu acho que a gente tem todo o caminho aí para construir, sim, uma frente ampla de recuperação do Rio, com consensos mínimos, em áreas prioritárias, e que não signifique uma aliança política para todo sempre, para toda a eternidade, que essas pessoas têm que concordar com tudo. Né? Eu tenho visões bastante distintas do próprio deputado Molon e do deputado Marcelo Freixo, mas eu acho que no campo da ética, no campo da questão da segurança pública, da importância de retomar o desenvolvimento econômico do Rio, eu acho que a gente pode compatibilizar ideias e caminhar na mesma direção. Espero que todos eles apoiando o Felipe Santa Cruz. E o seu nome vai estar com você, seja qual for o seu destino político. Está definido. Eu espero que sim, espero que sim. Eu gostaria muito de tê-lo do meu lado. Eu provoquei o presidente Felipe Santa Cruz, ele ainda não tomou uma decisão de se candidato ou não, ele tem uma missão aí dele na Ordem dos Advogados do Brasil, mas o que eu puder fazer aqui para incentivá-lo, estimulá-lo, tê-lo disputando essa eleição, tentando ser o protagonista, o personagem dessa aliança e dessa frente ampla, eu farei. Né? Aliás, o deputado Marcelo Freixo sabe disso, o deputado Molon sabe disso. Né? Eu acho que ele tem todas as qualidades, reúne as condições e a autoridade política para nos conduzir nisso. Agora, é óbvio, né? Você parte para uma discussão política, você não estou aqui uma posição que eu não possa me movimentar, mas o meu nome é o presidente Felipe Santa Cruz. Feito, o nosso tempo está terminando, mas tem uma última perguntinha. Esse final de semana, o Cláudio Castro tomou posse, enfim, como governador, com o processo de impeachment do ex-governador Witzel. Queria saber como é que vai ser a relação do senhor e como é que estão as conversas com ele, já que o senhor é oposição, né, ao governo do Estado, né, chegou a disputar o governo nas últimas eleições, enfim. Como vai ser essa relação e o que você espera dele? Olha, eu não sou oposição. Né? Eu disputei a eleição contra a dupla Witzel-Castro. Acho o governador Cláudio Castro muito melhor que o ex-juiz. Né? É óbvio que
quando você vê tudo que aconteceu, dá uma vontade de dizer, eu te disse, eu avisei, e foram todos avisados, né, do que representava aquela candidatura. Né, eu usava até a expressão, o Caio, que acompanha muito a política aqui, sabe disso, do Kinder Ovo, né, cada vez que você abria, você descobria uma surpresa vindo daquele juiz. Fiquei feliz com a decisão, não pelo Rio, mas é importante que o governador tivesse a legitimidade de um mandato efetivo para poder conduzir o Estado. Tenho com o governador Cláudio Castro a melhor relação, trabalhamos em conjunto, não sou oposição a ele, não teria esse direito como prefeito. Fui oposição até o dia que virei prefeito. A partir do momento que virei prefeito, não sou mais oposição a ele, trabalho em conjunto, em parceria, e eventualmente a gente pode ter caminhos políticos distintos no próximo ano, mas isso não tem, e aí quero registrar aqui por parte dele também, tenho tido toda a compreensão das minhas posições políticas, daquilo que eu entendo adequado, ele tem sido um parceiro da cidade, portanto, não tenho a menor dificuldade nesse convívio, não. E torço muito, ajudo muito, porque eu acho que o Rio não pode se dar ao luxo, depois de tudo que atravessou ao longo dos últimos anos, depois desse período desse ex-juiz esquisito, para dizer o mínimo, né, a gente não pode brincar, o Estado tem que estar acima disso e o governador ter governabilidade, ter condições de avançar é fundamental para todos nós que somos cariocas fluminenses. Essa frase, eu te disse, eu avisei, que o senhor falou em relação ao Witzel, pelo tratamento da pandemia do governo federal, pelo negacionismo, não valeria também para o presidente Bolsonaro, prefeito? Eu disputei uma eleição para governador, né? E eu fiz uma disputa aqui em que, enfim, eu não apoiei o presidente Bolsonaro, mas também não era o tema da minha eleição, né? O tema da minha eleição era a eleição do Estado. Então, óbvio que eu foquei aqui nas discussões dos temas do Estado. De novo, eu acho que o presidente Bolsonaro ele precisava, enfim, tentar conduzir e liderar o Brasil politicamente, que é algo que eu acho que, pela própria personalidade dele, ele tem tido muita dificuldade de fazer. Repito, não me refiro a mim, não, porque eu tenho tido do governo federal toda a atenção, né? E não quero aqui ficar avaliando, acho que essa CPI pode deixar claro como foi conduzida essa história da vacina, principalmente da pandemia, né? Mas eu acho que todo mundo que chega na posição que ele chegou tem que buscar liderar o país. É o que eu busco fazer aqui, eu busco liderar a cidade, né? Inclusive discutindo com aqueles que eu derrotei, né? Eu derrotei o prefeito Crivella e dialogo aqui permanentemente com republicanos, com o partido dele, com os vereadores eleitos pela base dele, né, buscando trazer as transformações para a cidade. Eu acho que esse é o papel do líder político quando ele chega no mandato. Se as pessoas ficarem tratando do exercício do mandato como uma eleição permanente, eu acho muito ruim e a gente está vendo esses resultados para o Brasil. Inclusive, no caso, só para uma última pergunta, Gustavo, no caso do Castro, prefeito, você acha que a relação política dele com o presidente Bolsonaro atrapalha de alguma forma o combate à pandemia? Lembrando do episódio em que você falou de castrofolia, quando ele queria impor o feriadão, né, o chamado feriadão, sem medidas restritivas. Essa relação política entre os dois afeta de alguma forma? Olha, não. Eu acho que teve uma visão, eu acompanhei, vinha dialogando muito com o governador Cláudio Castro, foi um momento ali que nós tivemos um desentendimento, até ali a gente caminhou em conjunto e voltamos a caminhar em conjunto nessa questão da pandemia, e eu quero crer que é uma visão que ele tinha para aquele momento a partir dos técnicos que o cercam, né? E eu tive que explicitar isso porque discordava frontalmente da história de se fazer um feriado sem restrições. O feriado, o objetivo justamente era permitir que a restrição fosse mais aprofundada e não minimizada. Mas, enfim, esse é um episódio superado, acho que, graças a Deus, os números são melhores hoje, a coisa parece mais sob controle, e o nosso objetivo agora é avançar na vacinação enfim, se Deus quiser, nos ver livre dessa tragédia que é essa pandemia. Prefeito Eduardo Paes, muito obrigado por participar aqui do Papo com o Editor, no Broadcast Político. Queria agradecer ao Caio Sartori, que está fazendo parceria comigo aqui, agradecer o Everton, o Tom, né, nosso editor, que está fazendo toda a edição final desse material, e agradecer a todos e até a próxima semana aqui no Papo com o Editor do Broadcast Político.